Senhor nosso Deus, mais uma vez clamamos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade de Te adorar, de Te glorificar, de bendizer o Teu santo e poderoso nome, Pai. Mais uma vez fala conosco, não aquilo que nós queremos falar, não aquilo que nós preparamos, não aquilo que o povo quer ouvir, ó Pai, pois enganoso é o coração do homem. Queríamos ouvir palavra que amassageasse o nosso ego, mas fale, Senhor, aquilo que o Espírito Santo quer transmitir ao Teu povo, à Tua igreja na noite desse dia. É o que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Está aí o motivo que eu quero comprar uns microfones, né? Quebra cabo e é uma maravilha. Já tomei choque em microfone, já. Não é fácil. Amém. Glória a Deus. Irmãos, 4 tipos de altares há na Bíblia que eu gostaria de meditar um pouco com a igreja. E o que é um altar? Um altar aponta para um lugar de adoração, talvez, um lugar de busca. Um altar é uma plataforma como essa que, quem sabe, inspirou os palanques de shows por aí afora. E esses shows também são lugares de adoração. O diferente é que quem está na plataforma de um show está adorando um ídolo que não é Deus. Está adorando um ídolo que não faz parte da Trindade Santa. Porque ainda que um anjo descer e for um anjo de uma boa aparência, de um bom aspecto, descer na terra, nós não podemos adorar. Se ele exigir adoração, se você não tiver na unção, corre, porque é Satanás. Mas se você estiver na unção, levante a sua mão e repreenda, porque anjo nenhum está autorizado a receber a adoração. Amém? Glória a Deus. Altar, então, aponta para lugar de sacrifício, aponta para lugar de adoração. Altar pode ser considerado uma mesa em um culto, em uma missa. Altar também lembra de um lugar onde as pessoas colocam as suas imagens de esculturas e dobram o joelho em veneração, em adoração. Diferente hoje, que eu ouvi outro dia 2 adolescentes debatendo sobre idolatria, sobre adoração, e uma virou para a outra e disse: não, nós não adoramos imagens de escultura, nós temos elas como uma lembrança. Nós temos a imagem de escultura como uma pessoa intercessora, alguém que intercede por nós. Mas a Bíblia deixa bem claro, para não fazer imagens, para não interceder com imagens, e sim interceder ao Espírito Santo, aquele que geme, levando as nossas orações, o nosso Consolador. Ele nós devemos pedir, rogar. Espírito Santo, rogue ao Pai por mim. Espírito Santo, leva minha oração ao trono. Porque Ele, além de nos ensinar como orar, como falar com o Senhor, é Ele que traduz as nossas orações ao Pai, que leva as nossas orações ao Pai. Qual é o altar que você tem? Qual o altar que você tem passado a maior parte do seu tempo nesses dias?
Porque trazendo como altar um lugar de adoração, infelizmente, tem muitas pessoas que têm a adoração, talvez de uma forma indireta, mas tem a sua devoção não no Senhor, e sim em objetos. Quando você passa nenhum minuto da sua vida orando ao Senhor, você não tem tempo para orar ao Senhor, mas tem 2, 3 horas para poder assistir vídeos em um celular, na internet. A internet está sendo o seu altar, o celular está sendo o seu altar. Está sendo o lugar que você está passando o maior tempo da sua devoção a algum ídolo, a alguma forma de idolatria. Hoje é o celular. Alguns anos atrás eram as novelas, as televisões. Pessoas passavam horas e horas do seu tempo, dias e dias do seu tempo, atrás de uma série, atrás de uma novela, e não tinha tempo para poder dobrar os joelhos, 5 minutos, para falar com o Senhor, para agradecer ao Senhor pelo dia, para buscar ao Senhor pedindo por misericórdia. Qual tem sido o seu altar nesses dias? Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Coração aponta para sentimento, para desejo, para devoção. Há pessoas que fazem outras de seu altar. E eu vou naquela igreja lá, porque lá tem um pastor, um homem de Deus que ora e tem cura. Um homem de Deus que ora e as coisas acontecem. Acontecem milagres. Esses dias agora eu estava ali em Malacachita e até o Josias foi comigo hoje um dia. Nós estávamos conversando com o pastor presidente lá, estava conversando com o pastor presidente, o pastor Zé Domingos, ele é da região aqui. E ele falou para mim que ele tem alguns problemas de saúde. E aí chegou um irmão perto dele e disse: pô, pastor, por que o senhor não pega uma oferta aí de R$1.000, leva para o pastor fulano de tal, ele vai orar para o senhor e o senhor será curado? Olha a idolatria que nós estamos chegando nesses dias. Idolatria pelo homem. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Onde está o teu altar? Onde está o lugar que você passa os dias, as horas, os minutos em adoração? O primeiro altar que foi registrado na Bíblia, que a Bíblia registra, foi o altar de Caim e Abel. Automaticamente posso conjecturar que ele aprendeu com seus pais, e ambos aprenderam com seus pais, porque eles não fariam um altar se alguém não tivesse ensinado isso para eles. Então quero eu acreditar que Adão e Eva, mesmo depois do pecado, levantava altar em adoração ao Senhor, levantava altar em busca ao Senhor. Lá estavam 2 altares, o altar de Caim e o altar de Abel. O altar de Caim aponta para um altar fora da santidade. O altar de Caim aponta para um altar em santidade. Qual tem sido o seu altar? Um altar verdadeiro que você dobra os joelhos para buscar realmente o Senhor? Ou um altar de qualquer jeito que você chega, 2 minutos que você já começa a reclamar e pedir alguma coisa para o Senhor, já disse amém?
Qual tem sido a oferta que você tem levado ao altar para o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Primeiro altar que eu quero falar para os irmãos aqui, que eu quero apontar para a igreja aqui, é o altar de agradecimento. Em Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 20, diz assim, Gênesis 8, 20: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. Lá estava Noé, depois de passar vários anos, 120 anos, construindo aquela arca, depois de passar anos da sua vida pregando o arrependimento, ensinando para o povo que viria um dia o juízo, e o povo não dando crédito, Noé agora se encontrava em uma nova terra, salvo do dilúvio. Depois de 40 dias de muita chuva, lá estava Noé com a sua família e uma nova geração de animais. Noé então resolveu agradecer a Deus pela salvação, pela misericórdia, e lembrou então da tradição, do tradicional altar, construiu um altar, levou alguns animais para sacrifício em agradecimento a Deus. No seu altar, você tem agradecido ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem concedido sobre a sua vida? Você tem agradecido a Deus pela misericórdia que Ele tem dado a você? Deus tem sido misericordioso conosco. Quantos acidentes de morte passamos e o Senhor tem nos protegido? Eu que ando de carro e moto, ultimamente mais de moto, eu tenho presenciado vários livramentos da parte do Senhor em minha vida. Deus tem sido misericordioso para comigo. E precisamos ser gratos a Deus por tudo. Hoje, a gratidão é considerado na psicologia como algo que faz-se necessário. E nós costumamos dizer que quando a ciência vem com uma história, a Bíblia, a teologia já trouxe ela há muito tempo. A Bíblia já nos ensina a ser grato pelas bênçãos a qual o Senhor tem derramado. Eu me lembro agora daquele homem, eram 10 leprosos. Quantos leprosos? Quantos voltaram para obedecer? 1. E olha só que interessante, quando você é grato a Deus por algo, você recebe um bônus, você recebe algo a mais, um presente do Senhor. Ele recebeu além da cura a salvação. E ele foi lembrado como um homem grato. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida? Hoje eu falei de ciência, falei de psicologia. A maioria das vezes que eu estou estudando um pouco de psicologia ou na área gospel, coach, inteligência emocional, sempre falo: seja grato, seja grato, seja grato. E aí nós voltamos para a Bíblia já nos ensinava a agradecer há muito tempo. O que o homem está ensinando hoje, a Bíblia já ensinava há muito tempo. A teologia já ensinava há muito tempo. Quando eu falo teologia, eu falo de estudos bíblicos. Por exemplo, quando você pega na harpa cristã, lá tem uma canção assim: ó meu Senhor, dai-me mais gratidão. Foi escrito por um teólogo. O que é um teólogo? Uma pessoa que estuda teologia, que ensina teologia.
Então, já aprendeu na Bíblia, ser grato a Deus. Seja grato a Deus por tudo. Agradeça ao Senhor. Primeiro altar de gratidão. Altar de gratidão a Deus pelas misericórdias a qual Ele tem concedido sobre nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Porém, tem muitas pessoas que, no lugar de agradecer, murmuram. Seja grato a Deus, não murmure. Quando nós murmuramos ao Senhor, quando nós murmuramos, estamos fazendo uma oração, porém uma oração contrária. Uma oração a Satanás. Quando você murmura, você está clamando a Satanás. Seja grato a Deus. Se você não consegue agradecer, fique calado, não murmure. Segundo o altar de clamor, altar de invocação. Lá estava Isaac, em Gênesis 26, 25. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor e ali armou acampamento. E os seus servos cavaram outro poço ali. Lá estava Isaac, migrando de terra em terra, em conflitos. Construía um poço, chegava alguém, essa terra é minha, entupia o poço. Construía outro poço, não, essa terra é minha, entupia o poço. Ele fez um altar e começou a invocar o Senhor. Senhor, tem misericórdia. E as suas promessas. Porque Isaac fazia parte da promessa do Senhor. Traga lá em Abraão. O Senhor um dia chamou Abraão e disse: Abraão, seja perfeito ante os meus caminhos, que eu farei de você uma grande nação. De Abraão veio Isaac. Isaac levantou um altar, invocando e clamando ao Senhor. Quando nós estamos em dificuldade, nós queremos falar com todo mundo. Até passar por vítima nós queremos dizer que somos coitados. Estou passando dificuldade. Mas a Bíblia ensina para nós clamar ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te coisas grandes que não sabem. Só que hoje em dia as pessoas vão para o Facebook, clamar. As pessoas vão, estou passando por um momento difícil. E aí começa a clamar nas redes sociais. Começa a mostrar que está passando por luta, por prova. Complicado. Se você não pode pedir ajuda ao seu irmão em oração, não mostre para o mundo as suas fraquezas. Mostre para Deus. Fala com Deus. Deus, tem misericórdia. Levante um altar ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Está difícil essa luta, essa guerra. Está difícil. Comunique com os santos. Irmãos, estou passando por luta. Os irmãos, orem por mim. Irmãos, estou passando na prova. Os irmãos, orem por mim. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos ensina a viver uma vida em união. Então, a luta do irmão é a minha luta. Então, ao contrário de eu murmurar, ao contrário de eu sair contando na rede social, nos lugares, as minhas lutas, eu preciso levantar um altar ao Senhor e fazer um clamor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa luta é grande, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Essa prova é grande e está nas tuas mãos. E o Senhor, com certeza, pela misericórdia, Ele, por nós, irá intervir. Segundo o altar do clamor,
o altar do implorar, do gritar, do bradar em alta voz. Senhor, tem misericórdia. Aleluia. Terceiro altar, o altar da adoração. Adorar o Senhor. No momento mais difícil da vida, se nós pararmos para adorar o Senhor, as coisas mudam. A oração tem um poder tão imenso, porque o Senhor olha para você e fala assim, ele está passando por uma luta, ele está passando por uma prova, mas está me adorando. Olha o que aconteceu com Jó. Talvez Jó não criou um altar ali como, um altar e sacrificou um cordeiro. Ele não tinha mais nada para sacrificar, mas só o fato dele não murmurar já era uma adoração ao Senhor. Quando você não murmura, você está já fazendo um altar de adoração ao Senhor quando você está na prova. Aquela canção de Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É algo assim difícil. Pensa comigo. Quem tem, por exemplo, um carro que de repente o carro pega fogo, você fica com um sorriso lá nas orelhas, aquele 3,15 e fala, glória a Deus, queimou meu carro. Quem faria isso? Quem falaria glória a Deus? Acabou de receber um diagnóstico do médico com uma doença, com uma enfermidade incurável e diria, glória a Deus. Quem faria isso? Mas só o motivo de você não murmurar é uma adoração ao Senhor. Há uma canção que diz, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. A minha esposa tem algumas canções compostas, eu fico instigando ela para poder cantar no altar, vir aqui cantar, gravar no YouTube pelo menos, lançar. Umas canções bonitas que ela tem, foram escritas todas nos momentos mais difíceis da vida dela. No momento em que ela queria gritar, ou no momento que ela gritava mesmo de dor, ela compôs algumas canções e bonitas, lindas melodias. Porque no momento mais difícil, nós levantamos um altar perante o Senhor. E no momento de alegria também, nós não podemos esquecer do Senhor. Precisamos levantar um altar e agradecer ao Senhor. Senhor, te agradeço, porque o Senhor tem me concedido bênçãos. Agradeça ao Senhor por mais um ano de vida. Agradeça ao Senhor pelas suas conquistas. Levante um altar ao Senhor. Senhor, esse altar é para te agradecer. Uma coisa difícil que eu acho que eu já fiz uma vez ou outra, não estou lembrado. Mas eu nunca vi alguém dizendo que vai jejuar em agradecimento a Deus por algo. Geralmente jejua pedindo, Senhor, eu estou jejuando porque eu preciso desta vitória. E por que não jejuamos para agradecer ao Senhor? Senhor, eu estou aqui jejuando, passando fome, vendo lasanha, vendo os melhores bolos, mas é para te agradecer. Porque é assim, toda vez que a gente quer jejuar, é o melhor que aparece. Esses dias eu falei, vou jejuar. Passei na escola, era lasanha. Você lembra essa semana? Era lasanha. Lasanha. Que maravilha. Glória. Você lembra, né? Essa semana teve lasanha lá. Que maravilha. Mas precisamos então ser gratos a Deus pela
as bênçãos concedidas sobre a nossa vida. Levante um altar ao Senhor. Senhor, esse altar aqui é para te agradecer pela minha saúde, pela paz, pelas bênçãos concedidas na minha vida. Altar de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Toda vez que o Senhor lhe der uma bênção, levante um altar, agradecendo ao Senhor pelas misericórdias a qual Ele tem abençoado. Glória a Deus, aleluia. Mas tem muitas pessoas fazendo o altar da substituição. Esse altar é o altar que nós não podemos fazer. Arão, irmão de Moisés, fez o altar da substituição. O que é o altar da substituição? Foi o altar que eu falei no início dessa mensagem. Lá estava Moisés no monte com o Senhor, em uma reunião particular com o Senhor, 40 dias. E o povo começou a falar, começou a apertar Arão. Moisés morreu, Arão. Não tem mais Deus conosco. Vamos fazer um altar aí, vamos criar aí um altar, um Deus para nós. Vamos criar um Deus para nós estamos abandonados. Arão, não suportando a pressão do povo, pediu oferta. Então, beleza, dê-me tudo que vocês têm, brincos, colares, o que vocês tiverem, me deem. E ali começou as ofertas, tirarem brincos, colares, o que tinha de ouro, fundiram ali num forno, e aí saiu um bezerro. E aí Arão falou: amanhã será a consagração do nosso Deus. Êxodo 32:5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão pregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Que miséria! Hoje nós não temos aí, nós não nos dobramos diante de uma estátua, nós cristãos evangélicos, mas dobramos diante de muitas coisas, fazemos muitas substituições. Às vezes deixamos de vir à igreja para assistir algum programa que nos interessa. Às vezes deixamos de orar para ficar tempos e tempos na rede social, passando, assistindo vídeos, TikTok, Kawaii, YouTuber. Às vezes passamos 4 horas no Facebook. E aí quando vamos tentar ler a Bíblia 10 minutos, o olho já caiu de sono. Não entendemos nada do que estamos lendo. Parece que estamos lendo em outras línguas, inglês, francês, japonês. Estamos criando um altar de substituição. Vamos à igreja hoje? Não, vou poder não. Vou ter que fazer um jantar, vou ter que fazer um almoço. Estamos fazendo o altar de substituição. Coisas mais importantes do que vir adorar a Deus no templo, do que até mesmo dobrar os nossos joelhos em casa e orar, e consagrar ao Senhor, e buscar a presença do Senhor. Qual tem sido o seu altar nesses dias? Qual tem sido o altar que você tem passado mais tempo na presença do Senhor? É um momento de reflexão. O que eu tenho levado para o altar? Ou qual tem sido o meu altar diante de Deus? Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos?